Eu tô vendo aqui, né, que teve a notícia, e aí a gente vai precisar de um tempo para falar sobre isso, do Daniel Alves, né, gente? Por quê? Porque o Daniel Alves, ele teve anulada a sentença que o condenava a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele pode receber uma indenização por prisão indevida, né? Já que ele foi absolvido nesse caso de estupro, que seria uma indenização do governo, né? Por uma prisão que teria sido aí injusta pelo que decidiu a justiça. E além disso, o Daniel Alves, ele vai processar o Pumas do México, tá? Que é o seu ex-clube. E por que ele pretende pedir 11 milhões e meio de reais ao Pumas? Ele vai acionar o clube mexicano com uma ação cível por danos morais, uma ação criminal por difamação e uma ação trabalhista por demissão sem justa causa, mais pagamento de salários cancelados, tá? O Daniel Alves vai acionar o Pumas, deve receber uma indenização também do governo, e é uma situação, né, que a imagem do cara foi completamente manchada. Eu sei que eu vou ter uma opinião até diferente da grande maioria da mesa, mas eu dizia já desde o começo do caso, e eu repito porque quem me conhece sabe, eu não tenho medo de dar minha opinião. Para mim, é absurdo você condenar alguém, prender alguém, baseado apenas em denúncia de uma pessoa envolvida no caso. Se você não tem prova, se você não tem imagens que comprovam o que foi dito, uma pessoa que estava envolvida na situação falou: eu nunca vou achar certo você condenar alguém pela denúncia, sem provas. Ah, mas o Daniel Alves mentiu. Ah, mas o Daniel Alves deu várias versões. Cara, ele estava traindo a esposa. Ele tinha o casamento dele em risco. Ele não tinha ideia da magnitude que isso poderia tomar, minha opinião. E começou a falar, começou a dar várias versões e depois, indicado por advogados, foi dando outras. Agora, prova não tinha, portanto que eu falava aqui. Gente, estão falando que prova é sêmen. Sêmen é uma prova de que a pessoa transou, de que a pessoa teve relação sexual. Ninguém transa sem sêmen. Mas não é uma prova de que houve o estupro, de que houve um abuso sexual. Porque eu acho que é muito perigoso a gente defender, né, na sociedade de hoje, onde, como tem muito jogador que erra assim, muito homem que erra assim, que se errar tem que ser punido, tem muita gente aproveitadora também. A gente está vendo quantas pessoas que chantageiam, que ligam para site de fofoca, que expõem vídeo, que ameaçam expor vídeo. Tem muita gente aproveitadora. Então, também tem que tomar cuidado para que denúncias, às vezes, de pessoas aproveitadoras não acabem com a vida de uma pessoa. É a minha opinião. Para mim, nesses casos, para mim, quem estupra realmente tem que ser punido com muita severidade, de uma forma muito rígida. Mas, às vezes, como parece que aconteceu nesse caso, se a justiça determinou, falou-se muita coisa, acusou-se muita coisa, e aí foi inocentado. É muito louca essa situação, mas é o Daniel Alves agora querendo processar o Pumas do México, Flávio Prado, Mauro Betting e Bruno Prado. Bom, eu entendo o seguinte, todo o processo foi movido e foi feito e realizado pela Justiça Espanhola. Eles entenderam que havia indícios de culpa, chamaram o jogador no tribunal, ele foi condenado, ficou preso e agora a própria Justiça Espanhola diz que aquilo que foi feito não condiz com o que era a realidade. Eu não tenho nenhuma capacidade jurídica para julgar isso, mas se houve um erro jurídico,
o Daniel Alves tem todo o direito de ser ressarcido, deve pleitear e se realmente ficar comprovado que houve um erro da Justiça Espanhola, tem que ser muito bem pago, porque esse período de vida que ele perdeu na cadeia não tem o que recompensa. E da mesma forma, o clube que o dispensou por justa causa, da mesma forma, tem que pagar pelo que fez. Normal. Os trâmites da Justiça, no momento que ele foi condenado, tinha que seguir o que a Justiça determinou. E no momento que ele é absolvido, também tem que seguir aquilo que a Justiça lhe dá direito. Ou seja, uma indenização muito grande e o mesmo se aplica ao clube. Essa questão, eu vou muito assim na informação o oficial, né? E eu acho que é uma questão mais para explicar a situação do que para dizer o que aconteceu ou o que não aconteceu. E isso aí é a Justiça que tem que responder. O Daniel, na primeira instância, foi condenado. Antes disso, ele ficou um bom tempo em prisão preventiva, antes da condenação em primeira instância. E ele defende totalmente a ampla defesa, e ele foi condenado. A defesa dele não concordou com a condenação e recorreu. E depois que ele foi condenado e recorreu, ele respondeu em liberdade. Ele aguardou esse julgamento do recurso em liberdade. A prisão dele foi até antes da condenação, que foi uma prisão preventiva, que a Justiça entendia que havia risco de fuga, enfim. Foi essa a alegação da Justiça para colocá-lo em prisão preventiva por mais de um ano. E agora, no recurso, a Justiça, na segunda instância espanhola, deu razão à defesa do jogador. Entendeu que o processo deve ser anulado porque as provas, eles veem incoerências, enfim, no depoimento, não acham que tenha provas suficientes. Ainda tem agora, no caso, a acusação, com certeza não ficou satisfeita com a decisão da Justiça, como a defesa não ficou satisfeita na primeira instância e recorreu, a acusação ainda tem direito a um recurso à Suprema Corte Espanhola. Então ainda não é um caso totalmente cerrado. Com certeza a acusação, a advogada da moça que fez a acusação vai recorrer e deve ter, não sei quando, isso pelo que eu li pode demorar anos, um novo julgamento na Suprema Corte Espanhola. Então não é um caso ainda totalmente encerrado, mas nesse momento a decisão da Justiça Espanhola, que está valendo, é de anulação do caso. Então nesse momento, tecnicamente, o Daniel Alves é inocente. Quem não é culpado é inocente. Eu não sei o que aconteceu na boate. Quem tem que dizer isso é a Justiça e, nesse momento, tecnicamente, ele é inocente. Ele tem o direito de pedir uma indenização pelo tempo que ficou preso. E, repito, ele ainda vai ter um novo recurso à Suprema Corte. E ele tem o direito de pedir essa indenização. E se a decisão final for da Justiça Espanhola for de inocência, ele tem grande chance de ser ressarcido e se a Justiça Espanhola, em última instância, determinar que ele é inocente, ele tem o direito de ser ressarcido pelo tempo que ele ficou preso e pela decisão da Justiça ele teria ficado preso indevidamente se a decisão final for mesmo de absolvição, né, na Suprema Corte. Então, assim, ele tem o direito de pedir. Aí cabe à Justiça responder, entender se ele deve ser ressarcido ou não, como ele teve o direito de recorrer da primeira instância, a acusação tem o direito de recorrer à Suprema Corte. Mauro! Eu não tenho prova para dizer se é culpado ou se é inocente. Muito menos para punir, tá? Mas, indo um pouco além desse caso, eu tenho falado que a humanidade prova que a mulher segue indefesa e é punida por isso. Não estou falando só que o Daniel Alves deva pagar por todos os crimes da humanidade ou supostos crimes da humanidade, e nem que ele é absolutamente inocente. Lamento as 4 versões dadas, que a gente sabe que os advogados de defesa, inclusive que foram trocados, podem levar a essa situação. Lamento muitas vezes que o consumo exagerado de álcool faça que a pessoa perca a sua noção do que está fazendo, do que está falando, né, para todas as pessoas. E não estou falando que é só esse caso. Em relação específica ao que ele vai fazer com Pumas ou qualquer outra coisa, é dele. E aí a Justiça vai definir, e a Justiça definindo na primeira, segunda, terceira, até a última instância, também é discutível, como tudo. Mas, de novo, isso deve ser discutido pelo menos porque é algo que, lamentavelmente, não foi a primeira vez que aconteceu, tendo culpa ou não, e realmente, como destacou o Bruno, e como deveria destacar a humanidade, só quem estava lá sabe, se sabe, né? Às vezes a pessoa não tem consciência do que aconteceu, a pessoa que comete o ato de delito, a pessoa que sofre o ato de delito, pode estar, as duas, inclusive, não plenas na consciência, o que não minimiza nunca, e aí eu quero dizer, e não estou falando especificamente desse caso do Daniel Alves, que
séculos isso acontece com a pessoa mais forte em relação à pessoa menos forte fisicamente, né? E que abusos existem, e existem mesmo, e a mulher segue de um modo geral indefesa e punida por isso, e nos últimos anos ainda bem que mais homens têm levantado a voz para tentar proteger as mulheres, porque as mulheres mesmo tentando se proteger, quando tentam se proteger acabam ficando indefesas porque ninguém as defende, ou os que defendem não conseguem ter voz, conseguem ter vez, ou conseguem ter força física, ou força jurídica, ou força pública, ou força particular, uma série de circunstâncias, tá? E não politizando a questão, e de novo, eu não gosto de politizar a questão, eu gosto de falar de humanidade ou de ausência dela. Quando eu me manifesto várias vezes em questões que, volta a falar só de futebol, aqui a gente não é exatamente futebol, a gente está falando de um personagem do futebol que eu respeito e admiro muito, como grande jogador que foi, porque a carreira está encerrada, mas que tem uma trajetória brilhante desde o Bahia, passando pelo Sevilha, passando pelo Barcelona, pela Juventus, pelo Paris Saint-Germain, pelo São Paulo, pelo Pumas, pela seleção brasileira, enfim. E não é essa questão se ele jogou muito ou jogou pouco, né? Mas, de novo, é um caso de uma lei que mudou na Catalunha, que pode e deve mudar no Brasil e que cada vez mais se defende as pessoas e, sobretudo, a humanidade das pessoas. Quanto ao ampla defesa aqui destacada, e até pela minha formação de faculdade, que eu não completei porque eu bombei em falta na São Francisco, direto da USP, mas para deixar claro, a presunção da inocência é um princípio básico do direito, mas eu costumo brincar jogando um pouquinho com as palavras, que essa presunção da inocência a gente acaba sendo presumidamente inocente ou naive, no sentido de que a gente achar que tudo é bonitinho, ou não houve dolo, ou não houve má vontade, ou aconteceu, como aliás criamos deploravelmente no caso do Dock Street, legítima defesa da honra, que é algo absolutamente deplorado, criado por um brilhante jurista e que, graças a Deus, caiu em desuso e nunca deveria ter sido usado, ou graças ao cramulhão foi usado alguma vez. Mas, enfim, é muita polêmica, evidentemente, e eu quero deixar muito claro essa que é a minha única expressão que eu fiz e quero reiterar sobre esse caso específico, outros também. Eu não tenho provas para dizer e muito menos para punir, mas a humanidade prova que a mulher segue indefesa e punida por isso. Eu entendo a versão do Mauro, compreendo, só antes de ir para o break, concordo que tem que haver humanidade, mas também tem muita falta de humanidade em muita mulher aproveitadora, muita mulher que se aproveita de se aproximar de jogadores, de pessoas poderosas, para depois tentar chantageá-las, e aí, para mim, também tem falta de humanidade. Concordo que quem for estuprador, que quem for abusador realmente, tem que ser punido com peso. Mas também quero começar a ver punição para mulher aproveitadora, que se aproveita de pessoas, que arma as coisas. Não estou dizendo que é o caso do Daniel, mas a gente já viu no caso da Nájila com o Neymar. A gente viu recentemente uma mulher expondo a vida pessoal do Neymar, como se não pudesse ter punição nenhuma. Então, isso eu também acho falta de humanidade e também acho que tem que ser punido, né? Também. E também por conta da imprensa, da mídia que paga por isso. Colegas nossos, inclusive colegas de empresas em que eu trabalho, que a imprensa continua pagando para essas pessoas fazerem isso. E ainda reclama e ainda fala pública, não, mas o pai pagou mais do que eu. Quer dizer, estamos absolutamente perdidos. A imprensa também é profundamente irresponsável. Nós, todos nós. A gente vai sempre aqui com a liberdade de opinião total da Jovem Pan. A gente vai para um break na rádio, no YouTube da Jovem Pan e a gente volta já já.